Bom dia, meus amigos. Que Deus possa abençoar a vida de todos os que estiverem ao alcance desse vídeo. E mais uma manhã de meditação diante da palavra de Deus. Eu estive aqui refletindo no livro de Marcos, no capítulo 9, no versículo 14 ao versículo 27. Eu queria fazer um compartilhamento com os irmãos sobre esses versículos, que diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito imundo viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levou. E ele ficou em pé. Duas situações que me chamaram a atenção aqui. A primeira me deixou até um pouco preocupado, que foi o fato de um dos motivos dessa discussão que eu citei no início, do versículo 14, do capítulo 9 de Marcos, foi o fato dos discípulos não terem conseguido expulsar um espírito imundo de uma pessoa. Quem faz a obra de Deus, Jesus deixa um ensinamento muito claro para a gente aqui dentro desse texto, que a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado para qualquer tipo de adversidade, para chegar ao ponto de quando a gente ser confrontado com um tipo de situações parecida como essa, a gente ter base, a gente ter estrutura para representar bem o reino de Deus. O texto fala dos discípulos, fala daqueles que estavam próximos a Jesus. E mesmo assim, eles não conseguiram, ao ponto de Jesus dizer aqui, ó geração incrédula. Imagine, você entra dentro da casa de alguém para fazer uma visita, edificar a fé do irmão, ou então até porque o irmão te pede uma oração. Aí chega uma situação semelhante a essa aqui. E os discípulos depois foram perguntar a Jesus por que eles não tinham conseguido. E Jesus responde claramente que esses tipos de situações, aqui no texto, menciona sobre um espírito maligno. Mostra que tem castas de demônio, e não são qualquer um, que esses que se manifestam dentro de qualquer lugar, dentro da igreja, ou até mesmo você orando por alguém na rua, esses que costumam fazer barulho. Não. O que estava dentro desse menino era uma castazinha diferenciada, que nem os discípulos conseguiram repreender esse espírito imundo.
E Jesus responde, essa linhagem aí só sai com jejum e com oração. Jesus deixa claro o seguinte, porque vai ter situações que a gente vai estar de frente para elas que só com jejum e oração que isso vai ser resolvido. Tanto na parte da batalha espiritual quanto na parte do cotidiano de vida. Às vezes pedindo resposta de oração. Ou às vezes a gente achando que pelo pouco que a gente conhece a gente vai resolver o problema, mesmo a gente sendo servo de Deus. E aqui deixa claro, eles eram discípulos de Jesus e mesmo assim não conseguiram repreender esse espírito imundo. Então, vamos botar como um exemplo. Eu, no caso aqui, como costumo fazer uma visita nos lares, a pessoa chegar ao ponto de ter que estar na casa de alguém, acontecer uma situação semelhante a essa daqui, de alguém se manifestar com algum espírito imundo, e eu não ter autoridade para repreender aquele espírito. E outra situação foi no versículo 27. Quando Jesus já repreende o espírito imundo, ele pega aquela criança pela mão, põe ela de pé, pega ela pela mão e põe ela de pé. Então, se você é uma ferramenta na mão de Deus, que costuma fazer esse trabalho de edificar a vida dos irmãos, esse da turma que sobe o monte para orar, para interceder pela vida dos irmãos, esses que se preparam, que obedecem o ide de Jesus, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Estou falando dessa turma que faz a obra de Deus, que se prepara. Se Deus te usar para trazer uma palavra de libertação, até mesmo no caso de uma batalha espiritual como essa, Deus te usar para repreender o espírito imundo que esteja atuando na vida de alguém, que você não só repreenda, faça que nem Jesus, estenda a mão e levante. Pense nessa pessoa que você está intercedendo, você está vendo a batalha sendo vencida. Não é porque o espírito imundo saiu da vida desse menino que parou, não. Jesus botou ele de pé. Ou seja, se for no teu caso, Deus te usar para uma situação semelhante a essa daqui, Deus te honrar, te capacitar para isso aí, através da tua busca, que você não só repreenda esse espírito, alguma atuação maligna sobre a vida dessas pessoas, mas também que tragam um levantar, estenda a mão. Procure depois estar sabendo como é que essa pessoa está. Procure estar mantendo uma oração constante pela vida dessa pessoa. E eu tenho certeza, assim como esse menino que foi liberto, mas Jesus estendeu a mão para botar ele de pé, essa pessoa que Deus está te usando para estar intercedendo por ela, para estar ajudando ela em oração, para estar ajudando ela em qualquer outro critério, outro objetivo, estenda a mão para essa pessoa. Procure saber o que ela está precisando depois dos fatos. E aqui no versículo 27 mostra Jesus estendendo a mão para esse jovem, mesmo depois de ter repreendido o espírito imundo, colocando ele de pé. Então, se Deus te usar para uma situação semelhante a essa daqui, procure estar mantendo uma constância depois do ato, para que essa pessoa seja fortalecida de novo, tenha estrutura para se manter de pé, que Jesus botou ele de pé. Então façam o mesmo. Obedeça o chamado de Deus, o chamado que Deus te concedeu. E fica essa meditação breve. Que se Deus está te chamando, Deus te capacita, né? Deus capacita os escolhidos. E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Que seja de edificação para ti. Que seja de fortalecimento para ti. Se Deus te usar para ir dentro da casa de alguém para orar, faça da melhor maneira possível. Mas também, depois dos atos, procure saber se essa pessoa está precisando de alguma ajuda. Faça que nem Jesus. Jesus deixou um grande manual para a gente aqui. Os irmãos possam ficar com essa palavra e ter um dia abençoado, cheio da presença do Espírito Santo. Se for da vontade de Deus, você acha que possa se enquadrar alguém dentro do que foi falado, você pode compartilhar e abençoar a vida dos irmãos também. Lembrou de alguém que faça esse trabalho de
visita centro de recuperação, sai na madrugada aí para evangelizar os moradores de rua, levando aquele evangelismo estratégico, né? O pessoal fala, né? Saber ser vão preparado porque a batalha é grande, mas a vitória é certa porque Jesus nos garante, né? Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e tenha um dia de vitória, um dia abençoado, cheio do nosso Espírito Santo. Amém.